Boa noite. Falar a respeito de Jesus é um extremo desafio, porque a nossa mente encarnada, ela não tem condições de avaliar um Cristo na sua estatura moral, na sua realidade moral já conquistada. Nós podemos avaliar o Cristo no sentido de como o sentimos vibrar a sua energia, o seu amor, os seus propósitos para a vida na Terra, para as nossas consciências e como nós individualmente recebemos essa vibração. O Cristo, o Jesus, o Cristo é uma hierarquia espiritual. Tem anjos, arcanjos, uma série de denominações. Algumas tradições religiosas trazem querubins. E Cristo é uma denominação de uma hierarquia. E para que a gente tenha condições de minimamente avaliar a importância, a estatura moral do Cristo, que a tradição espiritual nos diz que uma pleiade de Cristos se reuniram 2 vezes na Terra, ao redor da Terra. No primeiro momento não existia Terra, que foi para a elaboração do sistema solar, uma reunião de Cristos para a elaboração do sistema solar. E a segunda reunião dos Cristos foi para o advento da descida do Mestre Jesus na encarnação. A primeira foi para organizar a Terra onde nós, espíritos em aprendizado, estamos encarnando, desencarnando, reencarnando, encarnando, desencarnando, reencarnando, fazendo a nossa trajetória evolutiva. Essa primeira reunião aconteceu há mais de 4 milhões de anos, dos nossos anos aqui. 4 milhões de anos, o Cristo Jesus já era Cristo. Essa é uma dimensão difícil para a nossa mente absorver. Aqui lá está, avaliar. Há 4 milhões de anos, onde nós estávamos como espíritos criados pelo Pai, fadados a sermos Cristos, já numa pré-determinação evolutiva, que faz parte da nossa consciência, que o Pai nos cria para a luz, para a plenitude do amor. Há 4 milhões de anos, qual era o nosso estágio evolutivo? O Cristo que encarna e se torna Jesus Cristo, ele ganha um nome terreno de Jesus, mas ele era o Cristo, já era há 4 milhões, uma realidade conquistada, um ser que já havia conquistado em si qualidades de profundo amor, de profunda doação. Não somente na inteligência, não somente na sensibilidade, mas na capacidade de exercer sobre o fluido universal, a matéria mais sutil que habita todos os universos, todos os cosmos, todos os universos, todos os planetas, os sistemas, as galáxias. Toda a matéria é formada desse princípio universal. Então, além do Cristo já ter em si amalgamadas as qualidades de uma inteligência maravilhosa, já esplendorosa, de uma sensibilidade, sentimentos já depurados, ele tinha também a sua mente disciplinada a ponto de, junto com outros Cristos, através da sua vontade, da aplicação
consciente da sua vontade ou das suas vontades, formar o sistema solar que hoje nós estamos habitando e sendo recebidos permanentemente para a nossa evolução moral. Então há uma grande diferença daquilo que nós somos hoje e do que o Cristo é. Então muitas vezes a gente não aceita as vicissitudes da vida, a gente se revolta, porque a gente esquece que no comando da nau planetária, da nau ou das diversas naus que compõem o sistema solar, existem Cristos. E as nossas dores são necessárias para a depuração do nosso ser, visando a nossa evolução. Quando a gente perde a noção de que todo o universo está resguardado, está amparado pelo amor, quando a dor é extrema e a gente não consegue se separar a nossa consciência do sofrimento e olhar para uma realidade mais elevada, nós vamos seguir padecendo, nós vamos seguir sofrendo. Quando nós conseguimos nos separar um pouquinho e observar o universo e o amparo permanente de pleiades de Cristos espalhados por todo o universo, aí então a gente tem condições de dizer, isto é relativo. Este sofrer é relativo à minha idade moral, relativo à minha idade espiritual. Não é um valor absoluto, porque ele vai passar. É a grande notícia dessa noite. Todo o nosso sofrer vai passar. E nós estamos sendo resguardados e amparados pelo Senhor, né? O Pai, Criador de tudo. Né? Mas vamos trazer uma realidade mais próxima, que são os Cristos. Nós estamos amparados pela energia crística que circula por todo o planeta e circula por toda a nossa capacidade mental, espiritual e de consciência. Nós somos impulsionados pela energia crística e fadados à evolução, amparados por esses maravilhosos espíritos que já se conquistaram. Esse é o progresso da alma, da nossa alma de encarnados. É assim que se processa a nossa evolução moral. Amparados pelo amor, nutridos pelo amor. Na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que eu acho fantástica, considero uma das passagens mais importantes. Se bem que não tem, o Evangelho todo ele é uma obra única, mas eu, na minha capacidade intelectual minúscula, que não consigo absorver toda esta beleza em profundidade, eu consigo algumas coisas, eu consigo retirar e digo assim, não, pá, isso aqui me toca, isso aqui isso aqui é bonito. Então, o objetivo desta obra, na introdução, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Desafiado o Cristo por algumas pessoas, me é arremessada uma pergunta: qual é a mais importante lei das Escrituras? E o Cristo diz, tu que és doutor da lei, não o sabes? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
ser, de toda a tua inteligência, de toda a tua capacidade, de todo o teu amor, de toda a tua entrega? Eu desenvolvi um pouquinho mais. A resposta é um pouquinho mais simples, mas mais simples no enunciado, mas muito mais profunda. Essa é a primeira lei e a mais importante de todas. E a segunda, tão importante quanto essa: amarás ao teu próximo como tu consegues ainda já te amar. Quando, na mesma proporção que tu consegues te amar, tu poderás amar o teu próximo. Nisso resume-se toda a lei e todos os profetas. Ponto. E é disso que nós estamos tratando essa noite. Do ensino moral, do Evangelho, da lei de amor, que para nós ainda nos representa belíssimas teorias, belíssimos enunciados, textos intocáveis, mas que ainda falta muito para que a gente torne o verbo vivo em nós. Falta muito ainda. Uma distância considerável, mas a gente está a caminho. Essa é a grande notícia. A gente está a caminho. A gente vai chegar lá. Aí vai demorar um pouquinho, algumas encarnações, mas a gente vai chegar lá. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas. Quem que pode levantar uma questão a respeito de uma das orientações maiores que traz o Cristo? Faça ao teu próximo aquilo que tu gostarias que o teu próximo fizesse para ti. Em algum momento, alguma religião séria pode ir contra esse enunciado? Não tem condições. Eu já coloquei isso aqui para uma pessoa e ele levantou uma teoria fantástica a respeito de que não é bem assim. Cada um tem a sua forma de compreender o Evangelho. Não há uma maneira de tu colocar uma injeção de saber, de consciência, de mudança, de compreensão, de consciência, e a pessoa vai mudar por um estalar de dedos, embora os estalar de dedos sejam importantes às vezes. Mas a gente tem um processo. E esse processo é individual, intransferível, pessoalíssimo. Cada um vai compreender as palavras do Evangelho de acordo com a sua estatura moral, estatura intelectual, estatura da sua consciência. Porquanto jamais se constitui matéria de disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu levanto uma questão, um código divino, por quê? E aí eu vou apresentar slides de uma doutrinária, numa apresentação anterior, que vem bem a calhar, e eu digo, vocês vão ter que me aguentar. Então, por que é o código divino? Porque o Evangelho é a lei do universo. Quando a gente pega este livrinho aqui, que esse aqui é o segundo o Espiritismo, mas tem o Evangelho escrito em distintas línguas, distintas religiões, mas a essência do Evangelho é única, é uma só. Quando a gente toma nas mãos este livrinho, a gente está com a lei do universo. Olha a dimensão, a seriedade deste livro. Ontem assistimos o Kardec no cinema.
nós fomos ao cinema à tarde com a minha mãe, a Carla, assistimos Kardec. E nós víamos as dores, as vicissitudes pela qual ele passou para trazer com uma seriedade, com uma postura de um cientista, de um professor, com todas as dúvidas intelectuais da sua época, com todas as dúvidas do seu entorno científico, mas ele se deu o tempo da análise, ele se permitiu a avaliação. E aí ele traz para nós a lei escrita, porque a lei verdadeira não é a que está aqui. Aqui é uma representação dessa lei. Aonde se encontra escrita a lei? Na consciência. Livro dos Espíritos, pergunta 621. Aonde está escrita a lei moral? Na consciência. Então, na consciência já está, mas no livro ela é representada para quê? Para que a gente lembre que ela está ali. Alguém tem que dizer assim, olha, acorda, meu, tá aqui, ó, tá aqui, tudo que tu tem aqui, tá aqui. Então, tu lendo aqui, tu vai despertar o que está aqui. Porque faz parte da formação do ser. Faz parte da elaboração do ser por Deus. Nada menos. Nada menos. Então, somos espíritos em ajuste moral com as leis de Deus. Esse ajuste moral vai se dando pela evolução de consciência. Vai se dando pelas vicissitudes, o progresso da alma. Texto retirado do livro O Céu e o Inferno. O progresso da alma na vida espiritual é um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso. Então, aqui no corpício, a gente põe em prática tudo que já aprendeu. Nós espíritos, estamos em permanente evolução. Porque quando nós estamos desencarnados, estamos evoluindo. Nas nossas reencarnações, estamos evoluindo. E é aqui que a gente coloca a prática. Aqui a gente torna real aquilo que a gente é. A dimensão espiritual que a gente já conquistou, ela é colocada em desafio aqui, na encarnação. No 3D, né? Na dimensão corpórea. A demonstração das resoluções do espírito, o cadinho em que ele se depura. O Cristo desce até nós para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. Todo o orbe terrestre é influenciado por seu magnetismo. Então o Cristo que reencarna no Oriente Médio, num determinado lugar, numa manjedoura, numa circunstância, numa época, na verdade, a sua vibração espiritual, ela é tamanha que ela interfere e influencia todo o orbe terreno. E orbe é considerado orbe pela doutrina espírita a parte da Terra nas encarnações e a parte imediatamente ligada à Terra nas colônias desencarnadas, nas colônias que rodeiam a Terra. Esse é o orbe terreno. Quando o Cristo vem, ele influencia todas estas moradas de meu Pai. O seu magnetismo é tamanho que a simples presença dele na Terra faz com que as nossas individualidades, as nossas consciências, em nossas consciências reverberasse a energia crística. Por quê? Porque nós temos a energia crística em nós. Se nós não tivéssemos o Cristo adormecido em nós,
a energia do nosso Senhor Jesus Cristo em nada faria, em nada tocaria em nós. Absolutamente nada. Mas a lei de atração, a lei do magnetismo, as reverberações que uma vibração causa de um ser para outro ser, são provas suficientes de que se o Cristo, num dos seus enunciados, me emociona, nos emociona, é porque nós temos esse Cristo em nós. E é por isso que entramos em reverberação sagrada. Nós entramos em sintonia, em ressonância com o Cristo que é em nós e o Cristo que já é uma realidade exterior. Exterior a nós. Deus dá os princípios divinos para o universo. Os Cristos são os seus legisladores fiéis para cada orbe e necessidade da humanidade que o habita. Peraí. Os Cristos são os seus legisladores fiéis, até aí tudo bem. Para cada orbe e necessidade da humanidade que o habita. Aí vem a pergunta, bom, se o Evangelho é a lei do universo, ela é imutável. Como é que para cada orbe, como é que ela pode ser adaptada para cada mundo, planeta, orbe, se ela é uma lei única e serve para todo o universo? Simples. Cada mundo tem sua vibração especial, que está de acordo com a vibração média de seus habitantes. Nós estudamos hoje na nossa aula. Exatamente isso aqui. Para cada planeta ou mundo ou orbe, a sublime vibração do Evangelho deve se adequar para que haja a devida compreensão e assimilação pelos seus habitantes. Então, quando o Evangelho chega até nós, ele não chega na sua pureza. Ele chega adaptado à nossa capacidade de absorção. A lei do puro amor só a compreendem plenamente os espíritos puros. A lei do puro amor, que essa é a lei do universo. Essa é a essência do Evangelho. A essência do libreto, do livrinho que está aqui, o livrinho que já está aqui, a essência é a lei do puro amor. Só a compreendem plenamente os espíritos puros. Então, para cada indivíduo, para cada orbe, o Evangelho, a lei do puro amor é absorvida de acordo com a própria capacidade. Não pode ser diferente. Senão nós teríamos uma outorga de Evangelho em nós, de fora para dentro. O que é impossível, porque na verdade, como o Evangelho já é em nós, o nosso desafio é fazer o despertar. As vicissitudes da vida, os sofrimentos, têm como objetivo despertar esse Evangelho em nós. A descida do Cristo à Terra trouxe ao mundo a divina lei, na medida da capacidade de seus habitantes. Por isso, olha que coisa mais linda isso aqui. Por isso, as parábolas e metáforas de seus ensinamentos, para que o mundo terreno pudesse minimamente absorver e sentir em si esses ensinamentos. Então, uma coisa que a gente que lê, está sempre lendo o Evangelho, está sempre estudando o Evangelho, é em casa, no Evangelho no lar, na abertura de um trabalho, numa conversa entre irmãos, que a gente analisa uma passagemzinha do Evangelho. Toda vez, para mim pelo menos acontece isso, eu já conversei com diversas pessoas, é a mesma coisa. Cada vez é uma compreensão diferente.
Em cada momento a gente olha, analisa o Evangelho, que são as mesmas palavras. A gente percebe, sente de forma diferente. Esta é a beleza do universo. Esta é a beleza do Evangelho que chega até nós. Então, para encerrar, o Cristo Jesus. O nome Jesus foi na encarnação. Na encarnação. Tem tradições espirituais que chamam Jesus de alguns outros nomes, como Espírito. Para nós, é um conhecimento já que não é necessário, porque a nossa referência foi que, em determinado momento, um ser resplandecente veio aqui, se submeteu às tricas e futricas de uma época, se submeteu a baixar a sua sublime vibração para trazer para nós a campainha. Quando ele implanta o Evangelho, ele simplesmente está implantando a campainha. Sabe a hora do recreio, que bate a campainha? Né? O Cristo está fazendo assim, ó. O Evangelho escrito é uma campainha. É uma campainha para que a gente lembre e para que a gente desperte que toda a lei e todos os profetas estão dentro de nós. Que a lei do puro amor é um desafio permanente. E quando a gente esquece desse desafio permanente, a gente se conecta à dor do mundo. A gente se conecta com a vibração do mundo. E a vibração do mundo ainda é dor, sofrimento. Quando a campainha nos ajuda a despertar para realidades profundas e belas que somos, não que temos, que somos. Tudo que a gente tem, a gente vai perder. Tudo que a gente é, a gente carrega e aprimora, e amplia, e embeleza. Tudo que a gente tem, até o corpício, que é a nossa propriedade mais próxima, né, a gente vai perder. Mas a essência sagrada que somos, esta se aprimora, esta evolui, e esta nós carregamos. Nós carregamos aquilo que somos. E somos os herdeiros dos nossos próprios atos. Dá para imaginar que daqui a um tempo eu vou ser o meu bisneto? Eu vou ser o meu tataraneto? Permanecendo na mesma família genealógica? Eu vou reencarnar como o meu bisneto. E aí eu vou olhar para o vô. Ah, mas era louco aquele vô, hein? Ah, olha o que ele falava aí. Somos herdeiros de nós mesmos. E em nós já vibra a lei do puro amor. A essência sagrada. O Cristo é em nós. É uma realidade em nós. O nosso desafio é trazê-lo com força e dignidade para que ele se torne uma realidade aqui na encarnação, em pequenos atos, em pequenos desafios, em pequenas vitórias. Ninguém vai se iluminar segunda-feira que vem. Ninguém. Mas a gente pode botar um faixinho de luz, praticando um pouquinho a lei do puro amor na nossa vida. Então, muito obrigado pela atenção. Era isso.